Para a insulina agir, ela requer cofatores essenciais como cromo, carnitina, vitamina B3 e vitamina B1. A resistência à insulina ocorre se o receptor for bloqueado, geralmente por toxinas, como o incêndio em Seveso, Itália, nos anos 70. A fábrica queimou e liberou muitas dioxinas, e como resultado disso, o diabetes tipo 2 disparou. Essa foi a primeira pista de que produtos químicos causam resistência à insulina. Estamos envenenados, sem exceção. Então, o ponto é que todos precisamos fazer regimes de desintoxicação. Assim que você entra em cetose, tudo começa a se encaixar. E aquela pirâmide alimentar está totalmente de cabeça para baixo. Nossa base deveria ser gordura, carne, ovos e peixe, e apenas frutas ocasionais, açúcar ocasional como um mimo, porque ambos desregulam muito nosso metabolismo por vários motivos. Agora, quando comecei a trabalhar como clínica geral nos anos 80, era relativamente fácil curar as pessoas com dietas simples de eliminação e alguns suplementos. Hoje em dia é muito mais difícil porque a maioria das pessoas é viciada em carboidratos. Estamos todos envenenados. Hipotireoidismo e falhas adrenais ou mitocondriais são comuns. Precisamos cuidar de tudo isso. Sara, estamos em uma epidemia de disfunção metabólica e resistência à insulina. Mais de 90% das pessoas estão metabolicamente desajustadas, segundo o dado mais recente. Como alguém, além do fato de que isso abrange a maioria das pessoas, como alguém sabe se faz parte desse grupo? Aquelas pessoas que consomem elevadas quantidades de açúcar, carboidratos e produtos ultraprocessados acabam entrando justamente nesse grupo. Esses alimentos eles são tão perniciosos e estão impulsionando tanto a patologia ocidental. E é muito interessante olhar para a história disso. Porque durante os anos 60, 70 e o início dos anos 80, o grande problema de saúde eram os cigarros e o tabaco. Isso era o que causava a maior parte das doenças. E com educação, as pessoas acordaram para isso. E o fumo de cigarro, o fumo de tabaco diminuiu. Agora as empresas de tabaco. E neste país era um setor em crise. A Philip Morris, e na América é a Reynolds. O que eles faziam com o tabaco para torná-lo? Mais viciante era adicionar açúcar e nicotina extra. Eles tinham equipes inteiras de cientistas trabalhando para tornar esse tabaco mais viciante. Agora, quando perceberam que as vendas iriam secar porque as vendas de tabaco estavam caindo, essas empresas foram e compraram as empresas de alimentos. E então fizeram esses cientistas aplicarem suas habilidades para tornar a comida mais viciante. Então, esses cientistas olharam para o que as pessoas gostam na comida, e é a sensação na boca, é o fator crocância, é a doçura, é a quantidade certa é a textura, são todas essas coisas, e eles criaram os alimentos ultraprocessados. E os alimentos ultraprocessados são altamente viciantes. Comê-los é tão ruim quanto comer açúcar e carboidratos altamente refinados. E isso está impulsionando nossas atuais epidemias de doenças. E eu fui a uma conferência de colaboração em saúde pública recentemente, e os dados eram para este país que as crianças agora obtêm 75% de suas calorias de alimentos ultraprocessados. E os adolescentes obtêm 86% de suas calorias de alimentos ultraprocessados. Então, nossos alimentos estão se tornando cada vez mais viciantes. Eles satisfazem o paladar, mas de jeito nenhum enganam o intestino. Com as texturas perfeitas, um forte sabor umami e níveis ideais de sal e açúcar, eles nos atraem. Mas nossos hormônios logo percebem o truque. Sem gerar saciedade real, eles não nos satisfazem. Por essa razão, as pessoas simplesmente não conseguem parar de comer. Então o intestino diz, bem, isso foi inútil, vá comer mais, vamos tentar obter nutrição de verdade. E assim as pessoas comem e comem e comem. E isso explica por que a obesidade é um problema tão grande. Por que as pessoas estão constantemente com fome? Porque precisam lanchar regularmente ao longo do dia para manter seus níveis de energia e assim por diante. Então, o alimento ultraprocessado é um problema realmente grave. E agora estamos vendo câncer, doenças cardíacas e demência em pessoas cada vez mais jovens. Houve um caso relatado no jornal, um jornal nacional, recentemente, de uma moça que está reclamando que seu clínico geral não detectou o câncer de cólon dela. Essa garota tinha 23 anos. Você não deveria ter câncer de cólon aos 23.
Então, o problema são os alimentos modernos, os ultraprocessados, que impulsionam a síndrome metabólica e seus problemas. Certo, entendi o primeiro passo, livrar-se dos alimentos ultraprocessados. Mas este é, de novo, um problema enorme. Este público que está sintonizado, a maioria já deve ter se livrado desses alimentos há muito tempo. Qual é o próximo passo? Ok, o próximo passo é fazer o que for preciso para entrar em cetose, porque as cetonas são o combustível evolutivamente correto. E o ponto central é que os humanos evoluíram, porque éramos carnívoros, não para nos tornarmos carnívoros. Então, minha dieta preferida hoje em dia é baseada em carne. É rica em carne, peixe, ovos, manteiga. E depois, vegetais verdes de baixo carboidrato para variar, como abacate, azeitonas, salada, coisas crocantes assim. E as pessoas que fazem essa dieta descobrem que ela não vicia, é muito satisfatória. Se quiserem fazer jejum intermitente, é fácil, porque você está em cetose. Tem baixa toxicidade, não favorece a fermentação no intestino superior. O ponto principal é que essa é a dieta evolutivamente correta. Então corte. Obviamente os grãos. Mas também muitos vegetais de raiz, nozes, leguminosas, todos esses alimentos, eles não são saudáveis. São intrinsecamente tóxicos. E há potencial para serem fermentados no intestino. E isso causa uma série de outros problemas. Certo, então cetose, dieta rica em carne. O objetivo é estar em cetose a longo prazo ou entrar e sair dela. Acho que não há problema em entrar e sair. E adivinha só? O homem primitivo entrava e saía. Na verdade, a razão pela qual evoluímos para comer, para funcionar com dois combustíveis, foi porque, à medida que o homem primitivo se afastava da linha do Equador, migrando para o norte e para o sul, ele teve que resolver o problema do inverno. E claro, no inverno a caça não é tão boa, a comida é escassa, mas temos uma fartura de outono. E o que é essa fartura de outono? São frutas, nozes, sementes, vegetais de raiz, leguminosas, todos esses alimentos à base de carboidratos. E a melhor estratégia evolutiva quando esses alimentos estão disponíveis é comê-los de forma viciante. Então desenvolvemos o gene do vício em carboidratos que nos fez comer e comer e comer esses carboidratos e engordar. E a gordura é um valor de sobrevivência para o inverno. A é isolante e B é obviamente uma fonte de alimento. E em paralelo a isso, e é isso que é tão interessante, se você consegue toda essa comida grátis, o que você não quer é gastar energia à toa. Não saia por aí jogando muito rugby, cricket e hóquei. Nós simplesmente não temos as reservas de comida para lidar com isso. Ou o homem primitivo não tinha. Então, outra característica de uma dieta rica em carboidratos é que ela deixa as pessoas cansadas. Então, elas não querem se exercitar. Assim, ficam bem felizes sentadas, devorando o máximo possível de maçãs, bananas, pêssegos e peras, engordando. E como eu disse, isso é valor de sobrevivência para o inverno. Mas o inverso é verdadeiro. Quando o inverno chega, você, obviamente, não tem nenhum desses alimentos ricos em carboidratos. Voltamos a caçar. E, para caçar, você precisa ser A, esperto e B, fisicamente energizado. Você tem que ser esperto porque o homem primitivo era um caçador persistente. Então eu, sozinha, não conseguiria perseguir uma zebra ou gazela. Elas simplesmente sumiriam na distância e pronto. Mas se cooperássemos como uma tribo, talvez com cães também, para seguir um rastro, então poderíamos seguir aquele animal e talvez nos revezar para correr e correr e correr até alcançá-lo. E eventualmente aquele animal seria acuado e poderia ser um mamute ou um bisão ou um antílope ou o que fosse. E então nós o mataríamos e isso seria comida para toda a tribo que duraria dias ou talvez semanas. Então, o interessante sobre ser carnívoro e estar em cetose é que isso te torna mentalmente esperto e fisicamente mais ativo. E claro, essas são duas coisas muito desejáveis. Só para ilustrar esse ponto, os guerreiros samurai, antes de qualquer altercação, jejuavam por 24 horas, porque seus reflexos ficavam mais rápidos, eles ficavam mais fortes e tinham mais resistência. Então, como eu disse, evoluímos para funcionar com dois combustíveis. Sim, açúcares e carboidratos, mas isso seria apenas por uma janela curta de tempo. Uma janela curta de tempo no outono. E nosso metabolismo mudaria para permitir isso.
mas na maior parte do ano estaríamos em cetose. Então, para responder à sua pergunta, sim, acho que tudo bem entrar e sair da cetose. E adivinha? No meu almoço de Natal, provavelmente comerei todas as coisas erradas. Vou aproveitar muito. Não estarei em cetose no final do dia, mas voltarei ao normal depois. Enquanto você compartilha essa história de caça, me fez pensar em comer o animal inteiro e as vísceras. Isso é algo que você consome como parte de sua dieta? Oh, muito mesmo, muito. E as vísceras são muito mais nutritivas do que a carne do músculo. Então, as tribos primitivas, quando dividiam um animal, os caçadores principais ficavam com o fígado, o coração e as glândulas. E as mulheres ficavam com aquela carne de músculo de sobra, aqueles bifes horríveis e da parte traseira. Mas há outra coisa interessante sobre isso porque, como você sabe, problemas de tireoide são extremamente comuns. E o que tenho observado é que pessoas que têm tireoide hipoativa, se estiverem fazendo uma dieta carnívora rica em carne com muitos miúdos, muitas vezes a necessidade de hormônios tireoidianos diminui. E se você pensar sobre isso, se estiver comendo o animal inteiro, incluindo glândulas e tecidos, você também está comendo os hormônios tireoidianos desse animal, que são igualmente potentes para nós, humanos, como são para os animais. Então não é apenas carne e nutrição. Estamos recebendo uma gama completa de hormônios. Importantes, provavelmente hormônios sexuais, se estiver comendo testículos, hormônios adrenais, se estiver comendo adrenais, e hormônios tireoidianos também, além daqueles distribuídos pelo corpo. Então, sim, os miúdos são um componente muito importante de uma dieta carnívora. Certo, nossa tese central hoje é a disfunção metabólica. Vamos dar um passo atrás e discutir a fundo a fisiologia à medida que alguém segue por esse caminho. Certo. Já falamos sobre os alimentos ultraprocessados, carboidratos, açúcares. Quando abusamos deles. Vamos falar sobre as mudanças no corpo, ao Ok. longo de até mesmo um período prolongado de tempo. Certo. Bem, o que acontece quando você come açúcares e carboidratos é que eles são digeridos muito rapidamente no intestino. Agora, a drenagem venosa do intestino não vai para a circulação sistêmica. O sangue que vem do intestino entra na veia porta e vai direto para o fígado. E o fígado é uma central de triagem. E claro, após uma refeição, você terá um tsunami de açúcar jorrando para a veia porta. Isso tem que ser lidado pelo fígado. Agora, a primeira linha de defesa é o glicogênio. E temos no fígado o que eu chamo de esponja de glicogênio. Eu penso nela como uma esponja, porque ela absorve aquele açúcar que está jorrando. Também temos glicogênio em nossos músculos, que também absorve qualquer excesso de açúcar que esteja na corrente sanguínea e é um órgão de armazenamento. Agora, essa esponja de glicogênio só pode funcionar se for espremida até secar entre as refeições. E se não for espremida entre as refeições porque estivemos comendo demais, ou nos exercitando pouco, ou não usando nossos cérebros, e essa esponja de glicogênio fica saturada. Nós, então, recorremos a uma segunda linha de defesa, que é a insulina. E a insulina vai baixar o açúcar no sangue, convertendo-o em gordura. Agora, se ele se converter em gordura imediatamente no fígado, teremos doença hepática gordurosa. E adivinha, estamos vendo epidemias da chamada doença hepática gordurosa não alcoólica. Mas o outro lugar onde a insulina, claro, despeja gordura é na nossa própria gordura, na gordura corporal, na gordura subcutânea. Mas o ponto aqui é que a insulina é a segunda linha de defesa. Não deveríamos depender da insulina o tempo todo, porque o pâncreas pode se esgotar e, eventualmente, a resistência à insulina se desenvolverá. Então, é por isso que, além de cortar os carboidratos, reduzir nossos carboidratos, a alimentação com restrição de tempo é muito útil, porque isso dá uma chance para a nossa esponja de glicogênio ser espremida até secar, como eu chamo. Então esse é o primeiro problema, com excesso de açúcar, passando. Sendo consumido em uma refeição, sobrecarregamos nossa esponja de glicogênio, começamos a usar a insulina. E se você faz isso o tempo todo, acaba com resistência à insulina. E a resistência à insulina é o diabetes tipo 2. O segundo problema do excesso de açúcar é que o intestino perde sua capacidade de permanecer estéril, o que acaba permitindo a proliferação de micro-organismos indesejados. E as bactérias e fungos se instalam e começam a fermentar esses alimentos e acabamos com uma fermentação no trato superior. Bem, isso é um problema por várias razões. O primeiro problema é que esses micróbios fermentam para produzir toxinas. Como álcool etílico, álcool propílico, álcool butílico, sulfeto de hidrogênio.
D-lactato, compostos amoniacais. E todos são tóxicos. Eles têm que ser. E, na verdade, se você deixasse esses produtos no intestino irem direto para o sangue, ficaríamos inconscientes bem rápido. E o fígado faz um trabalho incrível ao lidar com essas toxinas. Mas para fazer isso, A, exige muita energia. E essa energia que preferiríamos gastar fazendo algo divertido, e B, exige muito de matérias-primas. Então usamos muitos aminoácidos, sulfato, glutationa e alguns açúcares. Para desintoxicar essas porcarias, e no processo de desintoxicação, criam-se radicais livres. Então, um dos motivos de ter uma ressaca horrível após beber muito álcool são os radicais livres, substâncias químicas geradas na desintoxicação do álcool. Aqui vai uma dica de Natal. Se você beber demais no Natal, e eu talvez beba, antes de dormir, tome 3 ou 4 gramas de vitamina C e você acordará de manhã com a cabeça totalmente limpa e sem ressaca. Então, um intestino fermentando é um problemão. E outro problema é que os próprios micróbios entram na corrente sanguínea. O intestino fermentando é um intestino permeável. Esses micróbios entram no sangue. E depois ficam presos em locais distantes no corpo. E se eles ficarem presos lá, causarão inflamação. Então, esses micróbios presos nas articulações causam artrite. Presos nos músculos, causam fibromialgia e polimialgia reumática. Se ficarem presos nos vasos sanguíneos, causam inflamação vascular e arterite temporal. Na pele, urticária ou eczema. No próprio intestino, doença inflamatória intestinal. Na bexiga, você pode ter bexiga irritável. E algumas mulheres sofrem muito com cistite intersticial, que quase sempre é alergia a fungos. Pode ser alergia a qualquer coisa, mas fungos são comuns. O que é realmente fascinante é que se você tem esses micróbios no intestino, há o potencial deles chegarem ao cérebro. Não são palavras minhas, mas de Nishihara, um pesquisador japonês. E no cérebro, esses micróbios podem fermentar neurotransmissores como noradrenalina e adrenalina em LSD e substâncias tipo anfetamina. E isso pode ser a base da psicose. Então, qualquer um com condição psicológica, seja ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e psicose, o que for, o ponto de partida é uma dieta carnívora ou, com certeza, cetogênica. E, de fato, há uma pesquisa fascinante em Edimburgo agora com a doutora Rachel Brown, psiquiatra lá, e o doutor Ian MacDonald, analisando a reversão da esquizofrenia com dieta cetogênica. E os resultados são fantásticos, mas não são os primeiros. 2 psiquiatras maravilhosos, o Dr. Abram Hoffer e o Dr. Karl Pfeiffer, já faziam isso. Eles já, de fato, curavam a esquizofrenia com sucesso, apenas utilizando a dieta cetogênica. E o mecanismo por trás desse processo certamente está diretamente relacionado à fermentação no trato superior. Um jeito fácil de diagnosticar pessoas com fermentação no trato superior, e isso vem do trabalho de Caroline Pond. Bem, ela estava pesquisando e se perguntando onde os animais acumulam gordura quando têm excesso de calorias. Então, quando estão bem alimentados, o que não ocorre muito na natureza, claro, quando estão bem alimentados, onde acumulam gordura. Ela trabalhava em Milton Keynes, ia de bicicleta e pegava animais atropelados no caminho. E, ao dissecar esses animais, ela descobriu que eles acumulavam gordura em torno dos linfonodos. Isso faz todo o sentido, porque, obviamente, animais selvagens se machucam com frequência, seja ao caçar presas ou ao fugir de predadores. E são justamente os linfonodos e o sistema imunológico os principais responsáveis por todo o processo de cura e reparo. E esse processo de cura e reparo exige uma grande quantidade de energia e, claro, de gordura. Ter uma fonte local de gordura é, portanto, o combustível ideal para que esses sistemas possam trabalhar de forma eficiente. Um trato gastrointestinal superior em fermentação, ao se tornar permeável, permite que bactérias e fungos sejam liberados diretamente na corrente sanguínea, sobrecarregando o sistema imunológico com uma inflamação crônica. Essa inflamação constante, por sua vez, demanda uma grande quantidade de energia, fazendo com que a gordura se acumule especificamente na região do abdômen. Assim, as pessoas ficam com barriga de cerveja, ficam com a cintura
maior que o peito, ficam com formato de maçã. E sabemos que esse formato é um grande fator de risco para doenças cardíacas, por exemplo, por causa desses micróbios fermentadores. É uma ótima pista. Quem tem a cintura maior que o peito ou o quadril, quase certamente tem o trato superior em fermentação. Eu sou mais formato de pera. O corpo de pera é preferível. Essa gordura aqui acumulada no abdômen, estamos falando de gordura visceral ao redor dos órgãos? Correto. E essa gordura visceral é depositada. Bem, não tem um estudo baseado em evidências fora o trabalho seminal de Caroline Pond, mas acho que a gordura visceral é sintoma da fermentação no trato superior e isso causa inflamação. E podemos curar isso facilmente. Primeiro, temos que parar de alimentar esses micróbios. O interessante sobre os micróbios é que eles não conseguem fermentar gordura. Então, uma dieta rica em gordura, baixa em carboidratos e proteína normal é um ótimo começo, porque mata os infelizes de fome. E depois queremos matá-los. Podemos matá-los com 5 gramas de vitamina C. E com iodo. Iodo de Lugol, 15%, 3 gotas. Gosto que sejam tomados separados porque a vitamina C é um agente redutor e o iodo um oxidante. Eles se anulam. Sugiro tomar iodo de manhã e vitamina C à noite, ou o contrário, como preferir. Embora alguns digam que o iodo atrapalha o sono, então costumo tomar iodo de manhã. É um ótimo começo. E a outra ferramenta que considero muito útil e aprendi muito com o trabalho do Dr. G. E. Jennings é o MSM, metilsulfonilmetano. Ele é bem barato. Sempre busco ferramentas baratas que todos possamos pagar e introduzir com segurança em nossas rotinas. Mas somos todos deficientes em enxofre, não digo eu. Mas Stephanie Seneff, bioquímica brilhante que você deve conhecer. E ela sustenta que todos temos deficiência, mas se tomar enxofre no trato superior, que é um ambiente aeróbico, isso mata esses micróbios. Mas no intestino inferior, que é anaeróbico, o microbioma, onde deveríamos ter muitos micróbios nesse ambiente, ele age como um prebiótico e alimenta esses micróbios. É um benefício duplo, uma vantagem e tanto. Então, o MSM ajuda muito a resolver a fermentação no trato superior. Quando a situação estiver sob controle, não precisamos tomar tudo isso o tempo todo. Mas como eu disse, tenho certeza de que o homem primitivo oscilava na fermentação do trato superior. Quando os carboidratos eram abundantes, ele fermentava. E quando não eram abundantes, ele não fermentava. E, de fato, temos uma pista muito boa de que ele tinha essa fermentação no trato superior. Porque evoluímos enzimas hepáticas específicas para lidar com os produtos dessa fermentação. A que todos conhecemos é a gama-GT. A gama-GT é específica para o álcool etílico. É o produto de fermentação mais comum. Por quê? O que comemos no outono? Comemos frutas. E o que é fruta? É um saco de açúcar, com uma casca em volta que está coberta de fungos. É assim que fazemos vinho e cidra. Se comer esses alimentos em abundância, estará comendo os 2 ingredientes que fermentam rápido e produzirá álcool etílico. Mas a gama-GT é ótima para desintoxicar o álcool etílico. Se for ao médico e sua gama-GT estiver alta, ele dirá: "Ah, você está bebendo demais, não?" Mas já vi abstêmios com gama-GT alta. Por quê? Estão fermentando açúcares com fungos. Eu gosto de ver a gama-GT, a AST e a ALT, que são as 3 enzimas hepáticas que lidam com a fermentação no trato superior. Gosto que todas fiquem abaixo de 20, mas claro, os intervalos de referência costumam ser bem maiores, porque são baseados na população dita normal. Mas a população normal deveria comer dieta carnívora. E digo que, nos meus carnívoros, a gama-GT, AST e ALT ficam bem abaixo de 20. Sobre a fermentação no trato superior, você citou suplementos. Sim. Para erradicá-la. A dieta cetogênica também faz parte do protocolo. Correto. A boa notícia em tudo isso, seja fermentação no trato superior ou resistência à insulina, é que o tratamento inicial é o mesmo. Correto. Eliminar os ultraprocessados,
reduzir os açúcares, reduzir os carboidratos e usar os 3 suplementos, se houver fermentação, para pelo menos domar isso temporariamente. Mas fica muito Correto. complexo e se espalha pelo corpo, especialmente com a fermentação no trato superior e os diversos sintomas. Mas, de novo, a boa notícia é que o tratamento é relativamente simples. Sim, é teoricamente simples, mas muito difícil na prática, porque o açúcar e os carboidratos causam um vício profundo. Eu mesma sou viciada. Eu compreendo perfeitamente essa situação. Na verdade, eu desenvolvi um pequeno teste de vício para a comida. Funciona assim: se eu conseguir comer só um pouco sem devorar o pacote todo, posso guardar em casa. Mas não me atrevo a ter castanhas de caju por perto, porque se eu provar uma só, adivinhe? O pacote inteiro desaparece num instante. Não ouso ter chocolate em casa, porque se eu comer um quadradinho, a barra inteira some. Esse é meu teste pessoal de vício, que me guia sobre o que é seguro comer ou não. Mas a terceira coisa que precisamos fazer é pensar na resistência à insulina. E a insulina entra em cena no dia de Natal, quando, como tudo o que não devo, claro que vou ter um pico de insulina. E para a insulina funcionar de forma eficaz, ela precisa de cofatores essenciais, como o cromo, a carnitina, a vitamina B3 e a vitamina B1. Esses são os micronutrientes importantes para que a insulina possa agir corretamente. E, em muitos casos, podemos ter resistência à insulina porque o receptor de insulina está bloqueado por alguma coisa. Geralmente é uma toxina. O melhor exemplo disso, houve um incêndio na Itália, em Seveso, nos anos 1970. Foi em 1975, acho, quando a fábrica pegou fogo e houve liberação enorme de dioxinas. Dioxinas são químicas horríveis e tóxicas. Como resultado, o diabetes tipo 2 disparou. Na área ao redor de Seveso. Foi a primeira pista de que substâncias químicas causam resistência à insulina. E sabemos que, embora os estudos ainda não tenham sido feitos para determinar exatamente quais substâncias químicas são as mais críticas, podemos ter certeza de que serão metais pesados, compostos orgânicos voláteis e, claro, pesticidas. Mas atualmente eu não realizo testes específicos para identificar essas substâncias químicas. Por quê? Estamos todos intoxicados. Eu fazia muitas biópsias de gordura buscando pesticidas e compostos orgânicos voláteis, e nunca vi um resultado normal. Quando faço testes de quelação para metais pesados na urina com agentes quelantes e uso DMSA, nunca vi um resultado normal. Todos estamos envenenados, sem exceção. Então, o meu conselho é: todos nós precisamos fazer regimes de desintoxicação. Não gaste seu dinheiro com testes caros. Apenas comece a fazer esses regimes de desintoxicação. Bem, esse é um assunto que daria para uma outra palestra, mas em resumo, qualquer regime de aquecimento nos permite, de fato, evaporar, como eu costumo dizer, não suar, mas sim evaporar, os compostos orgânicos voláteis e também os pesticidas que estão na nossa gordura. O nosso fígado consegue lidar com algumas dessas substâncias químicas, mas se elas não passarem pelo fígado, talvez por inalação ou através da pele, elas acabam ficando presas e acumuladas na nossa gordura. Enzimas hepáticas não chegam nelas, é preciso mobilizá-las. Todo esse conceito se baseia no trabalho pioneiro do cirurgião americano Bill Ray. Ele atuou durante os anos 60 e 70 na complexa área cardiotorácica. Naquela época, os gases anestésicos não eram removidos de maneira adequada. Então, ele foi envenenado pelos gases anestésicos, que estavam presentes no centro cirúrgico. E quando você é envenenado por um químico, é bastante comum que isso seja seguido por uma alergia a ele. Ele teve sensibilidade química múltipla e parou de trabalhar. Então, ele se interessou por medicina ecológica e fundou o Centro Ambiental de Dallas, no Texas, onde perguntou: como desintoxicar? Como nos livrar dessas químicas? E, naquela época, ele fazia exames de sangue para medir as químicas e ver o que havia no sangue. Ele reuniu 210 pacientes que submeteu a regimes de detox. E esses regimes eram regimes de aquecimento, massagem e depois ducha. E a ideia aqui é que estamos aquecendo os produtos químicos em nossa gordura subcutânea, evaporando-os para a camada lipídica da superfície da pele e depois lavando-os no banho. E o que ele demonstrou, a primeira observação interessante que ele fez é que 200 daqueles pacientes inicialmente pioraram.
Por quê? Porque estamos mobilizando químicos da gordura para a corrente sanguínea e eles estão tendo um envenenamento agudo, efetivamente. Quando ele continua os regimes, A, essas pessoas melhoram clinicamente, e B, ele demonstrou através de testes que elas reduzem sua carga tóxica total. Coletei cerca de 30 pacientes nos quais fiz biópsias de gordura antes e depois desses regimes e, em todos os casos, a carga tóxica diminuiu. Então, como dizem alguns, não gaste dinheiro com testes caros, apenas faça os regimes. E não acho que importe qual regime de aquecimento é usado. Fazer sauna é maravilhoso se você tiver tempo, mas se não, banhos de imersão, banhos com sal de Epsom funcionam muito bem. O segredo é lavar os químicos depois, e o que potencializaria isso seria usar um creme detox. Bom, eu tenho um. Criei um que é uma mistura de óleo de coco, manteiga de karité, vitamina C e vitamina D. Contudo, qualquer tipo de óleo orgânico serve bem. Se você passar apenas óleo de coco orgânico sobre a sua pele, ele acabará penetrando nela naturalmente. Esse óleo penetra profundamente nas camadas de células mortas da pele. Nós perdemos cerca de 3,5 kg dessas células anualmente. Ao descamar, o óleo de coco consegue absorver os químicos tóxicos mobilizados do tecido subcutâneo, o que potencializa significativamente o processo de detox. Realmente, todos deveriam adotar essa prática. E depois, claro, os metais pesados. Novamente, não gaste dinheiro com o teste. Apenas faça a quelação de metais pesados. E falamos sobre MSM antes. E enquanto falamos, estou fazendo um estudo analisando os níveis de metais pesados na urina usando MSM. E está bem claro, é um agente quelante muito útil. Agora, ele não atua em todos os metais pesados. Para chumbo e mercúrio, ele não é tão brilhante, mas ainda assim remove um pouco. Onde ele realmente se destaca, e estou muito animada com isso, é para o alumínio. Tenho visto níveis muito altos de alumínio sendo eliminados. E talvez você já conheça o trabalho do Dr. Chris Exley, que está baseado aqui no Nordeste. Seu apelido é Senhor Alumínio. Não há nada que ele não saiba sobre o alumínio. E ele sustenta que estamos todos envenenados por alumínio. Temos o alumínio, bem conhecido como o principal adjuvante usado em diversos tipos de vacinas. Ele sustenta que a única forma de se livrar dele é com água de sílica, o que sim pode estar correto, mas é muito caro. E meus pacientes não têm condições de beber água de sílica todos os dias, mas podem pagar pelo MSM. Novamente, tive outro paciente que fez isso e apresentou níveis muito altos de bismuto, que é um metal pesado tóxico e ruim. Então eu disse, Frank, como diabos, de onde veio isso? Ah, ele disse, cerca de 20 anos atrás. Ele usou um preparado chamado Denol, ou Pepto-Bismol, para tratar úlceras estomacais. E pode ser eficaz, mas ao tomar isso, você vai se envenenar com bismuto. Então, novamente, o MSM vai remover o bismuto. E, recentemente, claro, um dos contrastes radiológicos favoritos é o gadolínio, que é um metal pesado muito tóxico. É frequentemente usado para diagnosticar miocardite ou como reforço para exames de ressonância magnética, mas o MSM remove isso maravilhosamente bem. Portanto, qualquer pessoa que precise de tal exame deve tomar MSM antes, durante e depois, para garantir que o gadolínio cumpra seu papel no exame e seja então removido do corpo. Então, o MSM será uma ferramenta muito útil e quando eu tiver coletado dados suficientes, poderemos publicar para ver exatamente quais metais são removidos com mais eficácia. O DMSA é muito bom para chumbo e mercúrio, então acho que provavelmente acabarei com um regime híbrido de DMSA. 50 mg por quilo de peso corporal, tomados uma vez por semana por talvez 3 meses, e depois MSM, 10 gramas por dia, todos os dias por 3 meses. E isso fará um trabalho muito bom para a maioria das pessoas para eliminar seus metais pesados. Agora, um aviso sobre o MSM. Ele é tão eficaz que você pode ter reações de detox bem graves com ele. Então comece sempre com uma dose minúscula. Comece sempre com apenas 1/4 de colher de chá por dia e depois aumente devagar, 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 até 3 colheres de chá por dia.
Faça isso por 3 meses e talvez, a longo prazo, uma dose de manutenção de meia colher de chá por dia. Então, isso vai abordar o lado da resistência à insulina. Com todas essas medidas em prática, já teremos feito um progresso significativo. E para ter a certeza de que o objetivo foi realmente alcançado, é fundamental realizar os testes de acompanhamento. E provavelmente o teste mais fácil para as pessoas fazerem são 2 semanas de monitoramento contínuo de glicose. Você pode comprar os kits na Amazon. Eu uso o Abbott Freestyle Libre e eles são indolores e fáceis de usar. Leia os resultados no smartphone e isso lhe dirá exatamente o que está acontecendo ao longo de 2 semanas. E nos diz 2 coisas muito úteis. A primeira é que somos todos um pouco diferentes. Algumas pessoas se dão bem com certos alimentos, mas não com outros. E se você for alérgico a um alimento, curiosamente, isso pode se manifestar com um pico de açúcar no sangue. Tive uma pessoa que teve picos enormes de açúcar no sangue quando comia seu alimento alérgico, mas não porque era um alimento rico em carboidratos, mas apenas porque estava tendo uma reação alérgica a ele, provavelmente mediada por hormônios do estresse. E a outra coisa útil é que, se você tiver um pico de açúcar no sangue, poderá ver quanto tempo leva para baixar novamente. Então, por acaso, fiz uma viagem a cavalo na Sicília alguns anos atrás, com uma grande amiga minha, e ela estava com um monitor contínuo de glicose. Então pensei, isso vai ser interessante. Durante os primeiros dias, os níveis de açúcar se mantiveram entre 4 e 6, mesmo consumindo vinho. No entanto, nas férias na Sicília, cavalgando por 8 horas diárias, o almoço era feito de forma isolada. Como seria a composição de um piquenique típico por lá? Um pedaço grande de pão e um pouco de salame. Então, é claro, eu dei o pão para o cavalo e comi o salame. Mas a Charlotte, ela comeu o pão e não é diabética. O açúcar no sangue dela subiu para 11. Fiquei impressionada com isso. E isso apenas por causa do pão branco que talvez tenha um pouco de açúcar, mas ilustra a rapidez com que o amido pode ser transformado em açúcar. Mas o bom é que o açúcar no sangue dela caiu logo depois e, portanto, ela não tinha resistência à insulina. A insulina dela obviamente deu um pico, baixou o açúcar no sangue bem rápido e tudo ficou bem. Mas se você tivesse resistência à insulina, o açúcar no sangue subiria e permaneceria alto, e levaria muito tempo para baixar novamente. Então essa é uma pista muito boa. Todos podemos fazer isso em casa e diagnosticar a resistência à insulina e quais alimentos são realmente seguros para comer. Mas implemente todas essas intervenções primeiro porque eu sei qual será o resultado se alguém estiver em uma dieta rica em carboidratos, o açúcar vai ficar totalmente descontrolado. Mas faça todas essas intervenções primeiro e depois use o monitor contínuo de glicose. E isso dirá se você chegou lá. Quando se trata de testes, é um assunto que eu realmente queria abordar. Você mencionou o MCG e depois olhar para o pico e a rapidez com que ele cai. É uma ótima dica. O que você acha da insulina em jejum ou algo como o teste de Kraft, onde você realmente injeta glicose no corpo e vê a reação após um período de tempo? Bom, esses também são testes muito úteis. E a insulina em jejum deve ser muito baixa. E, de fato, um teste de tolerância à insulina é provavelmente um teste melhor que o de tolerância à glicose, mas não é feito neste país, e medir a insulina é caro. Então podemos inferir o que a insulina está fazendo medindo o açúcar, que é bem barato. Uma dicasinha, que pode confundir os resultados, é que a vitamina C é uma molécula muito parecida com o açúcar. Na verdade, os animais podem produzir. São apenas os humanos, morcegos frutívoros e porquinhos da Índia que não conseguem produzir sua própria vitamina C, mas todos os outros animais conseguem produzi-la a partir do açúcar. Isso ilustra o ponto de que são moléculas muito semelhantes. E se você estiver tomando altas doses de vitamina C e o teste que estiver usando envolver glicose oxidase, poderá obter um resultado superior ao esperado. Na verdade, eu me assustei um dia porque tinha acabado de testar minha glicose e deu 7. Fiquei absolutamente horrorizada. Eu tinha tomado uma dose bem alta de vitamina C porque estava resfriada. A vitamina C pode, de fato, falsear o resultado da glicose. Então, lembre-se disso se usar fitas de glicose oxidase para o teste de açúcar. Para alguém que não adotou a dieta sobre a qual falamos hoje, a glicose no sangue está dando picos. Vamos falar sobre a reação em nível micro no corpo quando isso acontece, e então a insulina acompanhará isso, o que causa problemas de forma independente. Correto.
Então, se você tiver um pico de açúcar no sangue e sobrecarregar sua esponja de glicogênio, então sim, você terá um pico de insulina. E a insulina, então, baixa o açúcar no sangue. E o interessante sobre a insulina é que ela não, ao que a insulina responde, não é a quantidade total de carboidrato que você consumiu, mas a taxa de variação. Portanto, se o seu açúcar no sangue subir muito rápido, você terá um grande pico de insulina, ao passo que, inversamente, se o seu açúcar no sangue subir bem devagar, terá um pico de insulina muito menor. E quando você tem um pico de insulina, isso baixa o açúcar no sangue. E conforme o açúcar no sangue começa a cair, se cair rápido, o cérebro entrará em modo de pânico. E o hormônio do pânico é a adrenalina. E o que a adrenalina fará é estimular mais açúcar, liberado do glicogênio no fígado. Mas se você estiver tendo picos de adrenalina, é isso que causa a pressão alta. E o outro problema com um pico de glicose é que ele deixa o sangue pegajoso. E esses são os dois principais mecanismos pelos quais as artérias são danificadas. Açúcar pegajoso. O açúcar na corrente sanguínea é pegajoso. Ele gruda no revestimento dos vasos sanguíneos, gruda nos glóbulos vermelhos e os torna pegajosos. E isso danifica as artérias, que precisam então ser curadas e reparadas. E o colesterol está envolvido no processo de cura e reparo. O colesterol não danifica nossas artérias. O colesterol é parte da cura e do reparo. Ele é um espectador inocente. E então temos a questão da pressão arterial. Se por acaso você a elevar, se ela for significativamente elevada, considerando um cenário hipotético. Se dobrarmos a pressão arterial, ela causará um aumento de 16 vezes na turbulência. Toda essa turbulência acaba por causar lesões no revestimento interno dos vasos sanguíneos. É precisamente por esse motivo que a pressão arterial elevada é tão prejudicial. Ela demanda reparos constantes que acabam gerando tecido cicatricial, o que conhecemos como aterosclerose. Isso estreita os vasos e prejudica seriamente o fluxo sanguíneo. E todo esse processo leva muitos anos para se desenvolver, devido aos picos de insulina e adrenalina. Os níveis de açúcar despencam. E o desejo incontrolável por carboidratos retorna. É fácil identificar um viciado. Está sempre faminto, beliscando, nunca se sente satisfeito, sem energia vital, apresentando sobrepeso e fermentação no intestino. Você citou as esponjas de glicogênio, amortecedores corporais, usados antes da insulina agir. Vamos esclarecer como elas funcionam e como garantir que as esgotemos regularmente na prática. Ok. Apenas mais uma dicasinha que esqueci de mencionar, um dos problemas da frutose. O açúcar das frutas e também o açúcar derivado do xarope de milho é que ele inibe a enzima que nos permite mobilizar o glicogênio. As frutas podem viciar ainda mais, porque quando o açúcar cai, o corpo não faz a correção necessária. Por isso, sentimos fome e sintomas de hipoglicemia muito mais rápido. Ao consumir frutas. Esqueci sua pergunta. Qual era ela mesmo? Bem, vamos continuar nisso e depois podemos falar sobre a diferença entre a fruta, que contém frutose, e antes Sim. você descreveu as frutas como saquinhos de açúcar, Sim. versus alguém que usa açúcar branco porque temos as nossas 5 porções por dia. A fruta como parte da base da pirâmide, algo que queremos incluir regularmente. Não recebe apenas passe livre, mas é promovida como algo que queremos incluir com regularidade e em boa quantidade. Então, como você vê a diferença entre o açúcar e uma fruta que também possui um alto teor de açúcar? Ambos são indesejáveis. A pirâmide alimentar está invertida. A base real deveria ser gorduras saudáveis, carnes, ovos e peixes. E depois talvez alguns vegetais verdes e apenas frutas ocasionais, o açúcar ocasional como um agrado. Por quê? Ambos desregulam tanto o nosso metabolismo por uma infinidade de razões, que
Só deveríamos consumi-los ocasionalmente. Podemos lidar com eles a curto prazo por breves períodos, mas não deveríamos consumi-los regularmente. E o conselho do governo de 5 porções de frutas e vegetais por dia é risível, é piada. Isso não tem absolutamente nenhuma base na fisiologia ou na bioquímica. E eu acredito que até mesmo o Robert Kennedy está afirmando exatamente isso, que a pirâmide alimentar está completamente invertida. Então, sim, esses alimentos, se estivermos morrendo de fome e não houver mais nada para comer, tudo bem, mas não é a melhor nutrição. E outra coisa que podemos relacionar a isso também são esses chamados adoçantes saudáveis, como mel e xarope de bordo. Esses também, mesmo no mundo paleo, costumam receber um passe livre. E eles não se encaixam no paradigma de que temos falado, onde queremos baixar os carboidratos, entrar em cetose. Incluir esses itens. Entendo. Eles são aceitáveis muito raramente, mas certamente não para o uso diário. O mel é extremamente rico em frutose e pode ser tão prejudicial quanto o excesso de frutas. E adoçantes artificiais. O corpo é inteligente, e se você sente algo doce na boca, o corpo libera os hormônios em antecipação a um pico de açúcar. Olhando para alguns dados básicos, me espanta o quão pouco açúcar temos na corrente sanguínea. A corrente sanguínea é composta por cerca de 5 litros de sangue, e para ter um nível normal de açúcar no sangue, você só precisa de uma colher de chá, 5 gramas de açúcar. Então, 1 grama por litro é uma quantidade ínfima. Então, se você não tem uma forma eficaz de absorver esse açúcar do intestino, não precisa de muito açúcar ou mel para elevar o açúcar no sangue rapidamente. Então, como eu digo, os adoçantes artificiais são igualmente tóxicos porque geram a mesma resposta hormonal que o açúcar. Então, eles realmente devem ser evitados. Não são alimentos evolutivamente corretos e podemos lidar perfeitamente bem com níveis baixos de açúcar no sangue. Vou dar um exemplo disso. Houve 2 exploradores intrépidos, Ranulph Fiennes e Mike Stroud, que se propuseram a uma jornada desafiadora, atravessar a Antártida pelo Polo Sul, sem qualquer tipo de apoio externo. E o que isso significava é que eles tinham que carregar ou rebocar com eles todos os suprimentos necessários. Agora, é claro, o alimento com maior densidade energética é a gordura. Então eles levaram muita manteiga, óleo de coco e alimentos gordurosos para lhes dar energia durante o trajeto. Eles permaneceram em um estado de cetose permanente, acabaram não completando a prova e perderam 25 quilos num evento de extremo estresse físico. Mas o médico Mike Stroud realizava exames de sangue constantes para monitorar tudo de perto. E de agora, o açúcar no sangue normal deve ficar entre cerca de 4 e 6 milimoles por litro. Eles estavam frequentemente abaixo de 1 milimole por litro, mas não tinham sintomas de hipoglicemia. Por quê? Porque estavam em cetose. Eles estavam funcionando muito bem com cetonas, e isso os impulsionou durante aquele exercício. Portanto, podemos ter níveis de açúcar no sangue muito baixos e funcionar perfeitamente bem. E é nisso que deveríamos realmente focar. Então, quando você citou adoçantes artificiais, está se referindo especificamente ao aspartame? Mas, e sobre aqueles que são de origem natural, como a estévia, a fruta do monge, qual é a sua opinião a respeito? É que os mesmos princípios se aplicam a esses casos também. O corpo é muito inteligente e se ele sente algo doce na boca, ele vai antecipar uma carga de açúcar e começará a produzir insulina em resposta a essa percepção. E o outro ponto importante é que isso acaba mantendo o desejo viciante por açúcares. Então, para um agrado bem ocasional, tudo bem. Mas se você os consome o tempo todo, isso acaba ativando aquela fissura por açúcar, aquele desejo viciante. E isso também não é bom, porque assim não conseguimos tirar o açúcar da cabeça. E eu sei disso por mim mesma. Sei que sou viciada, e se eu comer um pedacinho de açúcar, penso, não me importaria de comer mais um pouco. Mais um pouco. Mas se eu não comer nada, eu esqueço. Creio que essa tendência ao vício é uma característica humana muito comum, e muita gente se identifica com isso. Acho que isso é normal, sim. Vamos voltar às esponjas de glicogênio. Era para onde eu estava Sim. tentando levar a conversa antes. O que eu quero aprofundar aqui? Temos nossas 2 esponjas de glicogênio, o fígado e os músculos. Qual a melhor forma de utilizá-las de uma maneira saudável, esgotando-as completamente para que elas possam, então, servir como uma reserva de energia?
Acho que isso é totalmente aceitável e é o que deveríamos fazer na maior parte do tempo. A esponja de glicogênio pode reter cerca de 1.700 calorias de açúcares. Então, você tem que ter, se a sua esponja de glicogênio estiver realmente seca, ela pode absorver muito açúcar antes que ele comece a transbordar para a corrente sanguínea. E sabemos disso pelos maratonistas. Maratonistas, muitos deles, correm à base de carboidratos e fazem carga de carboidratos antes de uma competição. Mas se eles não repuserem os açúcares, então eles estão correndo e recebendo constantemente jujubas e balas de goma e sabe-se lá o quê, e então batem no muro por volta das 17 milhas. Quando esgotam suas esponjas de glicogênio, não têm flexibilidade metabólica para entrar em cetose e simplesmente ficam sem energia, eles param. Mas em contraste, os atletas adaptados à cetose, todos nós carregamos, mesmo aqueles atletas ultramagros e super em forma, eles ainda têm uma boa carga de gordura no corpo, e isso funciona como o combustível perfeito. Então, Mike Morton, que é um atleta adaptado à cetose, detém o recorde mundial da maior distância percorrida em 24 horas. Ele não precisou comer, mas correu 172 milhas em 24 horas. Ele apenas tomou água e eletrólitos, mas não comeu absolutamente nada. Ele corre perfeitamente bem usando apenas cetonas. Isso faz todo o sentido, não acha? Vamos voltar ao homem primitivo. Se ele estivesse caçando sua presa e fosse um caçador persistente, de nada adiantaria se ficasse sem combustível depois de algumas milhas, porque o animal fugiria e seria o fim da caçada. Mas, correndo com cetonas, ele podia correr e correr e correr e, portanto, ser um caçador de sucesso. Então, as cetonas são muito importantes, mas se a esponja de glicogênio estiver bem seca, porque você está em cetose plena e você não está comendo o tempo todo, então não está repondo constantemente, então você consegue lidar com uma boa quantidade de carboidratos sem dar um pico no açúcar no sangue. Então, eu amo batatas. E o jeito que eu faço batatas é cozinhá-las durante o dia e deixá-las esfriar. E isso transforma grande parte do amido em amido resistente. E então, eu as frito em bastante gordura. E sabe de uma coisa? Eu só preciso de 2 ou 3 e me sinto muito satisfeita. Sei que não sou viciada em carboidratos e não tenho aquela queda de energia. É pelo amido resistente e pela fritura em bastante gordura. E em parte porque estou comendo com carne e talvez alguns vegetais verdes. E, quando eu uso um monitor, não dá pico na minha glicose. Então somos todos um pouco diferentes. E é por isso que o monitor é tão útil, porque ele te diz exatamente com o que você pode ou não se safar. Então, o que eu gosto que as pessoas façam é entrar na rotina o melhor que puderem. E depois testar para garantir que seja suficiente para que saibam com o que podem se safar, sem dar picos de açúcar. E se derem, garantir que ele baixe rapidamente. E, portanto, você mesmo pode fazer isso, pode gerenciar isso sozinho, com perfeição, eficiência e bem-estar. Você chegou a mencionar anteriormente alguns nutrientes que ajudam bastante no caso da resistência à insulina. Isso é algo que podemos obter apenas pela dieta ou são suplementos que precisamos tomar adicionalmente? E, em segundo lugar, isso é apenas enquanto tentamos reverter ou eles são bons para manter nossa saúde metabólica também? Bem, um pouco de cada. A questão principal é desde o surgimento da agricultura química, que foi, após a Segunda Guerra Mundial, houve um movimento unidirecional de nutrientes do solo para as plantas, para os animais, para nós, e nós os descartamos. Então, todos somos deficientes em vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais, e certamente vitamina D, vitamina C e iodo. Por isso, há um pacote básico de suplementos que gosto que todos tomem. Um bom multivitamínico, que tenha toda a gama de vitaminas B. Um bom multimineral, que tenha uma variedade de magnésio, zinco, cobre, selênio, cromo. E isso será suficiente para a maioria. Mas algumas pessoas com resistência à insulina precisam de um período de tempo, talvez 3 meses, de doses bem mais altas para corrigir uma deficiência. A mais comum é a vitamina B1, tiamina. Qualquer pessoa que beba qualquer quantidade de álcool terá deficiência de tiamina. E acho que podemos inferir disso que se você tem o trato digestivo superior fermentando, a coisa mais comum em que ele vai fermentar é o álcool, com o qual o fígado tem que lidar. E isso induzirá uma deficiência de tiamina. E há um belo artigo de Stuart Lindsay, no Journal of Orthomolecular Medicine. Ele reverte completamente o diabetes tipo 2 simplesmente tomando benfotiamina 1 grama por dia.
E isso melhora o seu diabetes tipo 2. E, paralelamente a isso, um problema muito comum ou uma complicação comum do diabetes tipo 2 é a dormência. Você acaba com seus pequenos nervos e fica, talvez, com pés e mãos dormentes. A benfotiamina é frequentemente muito boa para reverter isso. Portanto, se alguém tem diabetes estabelecido e está começando a ter neuropatia, a benfotiamina, 1 grama por dia, seria uma ótima forma de ajudar a reverter. Todos sabemos que o cromo é essencial para a sensibilidade à insulina, e esse é um suplemento muito barato e fácil de tomar. Talvez 500 microgramas por dia seria um bom começo. L-carnitina, novamente. Acetil L-carnitina. Mas é claro que isso é abundante na carne. Ao comer carne e não ter fermentação gástrica, os seus níveis de carnitina estarão absolutamente ótimos. Mas essa questão, claro, seria um problema específico para quem é vegetariano. Trabalho muito de perto com um bioquímico maravilhoso, Dr. John McLaren Howard, observando a função mitocondrial em pessoas com síndromes de fadiga. E, paralelamente a isso, também estamos medindo os níveis de carnitina rotineiramente em pessoas com fadigas. E eu realizei mais de 1.036 desses testes de função mitocondrial, onde medíamos a carnitina. E quando revi os resultados, duas coisas interessantes se destacaram. A primeira foi que 1/3 das pessoas em quem fizemos os testes era vegetariana ou vegana. Isso é muito superior à média da população. E os vegetarianos e veganos eram quase invariavelmente deficientes em acetil L-carnitina. E por isso, eles estarão muito mais em risco de resistência à insulina do que as pessoas que seguem uma dieta carnívora. Se você faz uma dieta carnívora, adivinhe de que a carne é composta. É composta de mitocôndrias. E as mitocôndrias nos animais estarão cheias de coenzima Q10, magnésio, acetil L-carnitina, vitamina B3, todas as coisas de que nossas mitocôndrias precisam. Não é difícil entender isso, não é? Portanto, os vegetarianos serão necessariamente deficientes em relação aos carnívoros nesses micronutrientes essenciais. E sabemos que as mitocôndrias também estão implicadas na resistência à insulina e no diabetes. Continuando com esse tema de dieta à base de plantas, vegana, vegetariana. Na sua opinião, existe uma maneira de seguir essa dieta a longo prazo e ainda ser saudável com certos suplementos ou protocolos? Eu não sei. Mas para isso você realmente teria que se esforçar muito mesmo. É bem difícil fazer uma dieta de baixo carboidrato se você é vegetariano ou vegano. E as fibras? Muito se fala sobre os seus supostos benefícios, mas eu, sinceramente, não estou convencida. E houve alguns estudos fascinantes observando o microbioma de carnívoros, e ele é tão saudável quanto, se não mais, do que o de pessoas em uma dieta onívora ou vegetariana. Agora, devo dizer que me preocupava com a fibra e o microbioma porque todos fomos criados com Burkitt e suas ideias vindas da África. E a explicação comum, a minha explicação era que, porque não sabemos muito sobre o microbioma, mas o que sabemos é que quanto mais diverso ele for, mais saudável você será. E assim parece lógico que se você estiver comendo uma dieta diversificada, terá um microbioma diversificado. Mas fiquei fascinada por um comentário do professor Nick Lane, que escreveu muitos livros sobre a função mitocondrial, onde ele aponta que a fibra da carne é o prebiótico preferido para os micróbios mais abundantes no intestino, Bacteroidetes e Firmicutes. E ele aponta que as bactérias geralmente dependem de um nutriente específico, como fibra de carne, que seria o colágeno e o resto. Então, elas produzirão um resíduo que outras bactérias irão fermentar, talvez sulfato. E é um pouco como aquela rima. Pulgas grandes têm pulgas pequenas nas costas para picá-las, pulgas pequenas têm pulgas menores, e assim por diante até o infinito. Então, o ponto aqui é que, se você tem um bom suprimento de fibra de carne no topo da cadeia alimentar bacteriana, isso desce por muitos níveis de bactérias que consomem os resíduos umas das outras. E isso explica a diversidade microbiana no microbioma. E o próximo problema que me preocupava era a constipação em pessoas em dieta carnívora. E como os carnívoros apontam? Se você está constipado, então, comer mais fibra é como adicionar mais carros a um engarrafamento, e não funciona necessariamente. Então isso me fez pensar seriamente sobre a constipação. E eu acho que a constipação é uma questão de atrito. Eu acho que a constipação ocorre quando há atrito entre o conteúdo intestinal e o revestimento da parede intestinal. E o que é essencial
em todo o corpo, não apenas no revestimento do intestino, para reduzir o atrito dentro do sistema, é a água da zona de exclusão. E este é o trabalho de Gerald Pollack. E para encurtar uma história muito, muito longa, o que ele demonstrou é que a água contra uma superfície. E isso pode ser qualquer superfície no corpo. Uma membrana mitocondrial, o revestimento do intestino, o revestimento dos pulmões, ou o que quer que tome a forma de uma estrutura semelhante a um favo de mel. Ela se sobrepõe em camadas, e o resultado disso é que se torna carregada negativamente. Agora, se duas superfícies estão carregadas negativamente, elas se repelem como um ímã. É um pouco como o sistema ferroviário na China, o maglev, como é chamado, onde os trens ficam sobre um trilho único. Essa forma em seção transversal, e as duas superfícies são fortemente carregadas negativamente, então não há contato ali. E assim o trem se move sem atrito e pode atingir velocidades de até 600 km por hora. No vácuo, eles estimam que chegará a 1000 km por hora. Isso é mais rápido que um avião a jato. E assim é dentro do intestino. E se você tem um revestimento do intestino sem atrito, então o conteúdo intestinal deslizará sem esforço. Agora, a única coisa, e este é um trabalho feito por Stephanie Seneff e Gerald Pollack, que melhora massivamente a qualidade da água da zona de exclusão, são os grupos de sulfato. E é claro que eles são fornecidos em abundância com o MSM. E claro, a carne é rica em enxofre, e se você falar com carnívoros convictos, a constipação não é um problema. Tudo bem, eles podem não produzir fezes diariamente, mas pode ser 3 ou 4 vezes por semana, e quando fazem, sai sem esforço. E então, novamente, isso é absolutamente aprovado. Portanto, não precisamos de dietas ricas em fibras para prevenir a constipação. Não precisamos de dietas ricas em fibras para lidar com o microbioma. Voltando aos nossos vegetarianos e veganos. É teoricamente possível ser vegetariano ou vegano e cetogênico, mas você tem que se esforçar muito com muitos suplementos, particularmente a vitamina B12, e você tem que comer muita gordura, particularmente óleo de coco e azeite de dendê. Eles são as duas principais gorduras saturadas que você consegue em uma dieta vegetariana e vegana. E se você for usar óleos, eles precisam ser. O único que é realmente seguro é o azeite de oliva prensado a frio. E certifique-se de suas fontes, porque muitos azeites que dizem ser prensados a frio, na verdade não são. E é difícil obter os óleos essenciais como o DHA e o ácido araquidônico, que é tão importante para o nosso cérebro, você pode conseguir um pouco no óleo de krill. Então, é teoricamente possível, mas dá muito trabalho. Vamos voltar à questão da água de zona de exclusão. Você destacou aí a importância do enxofre para mantê-la. Quais são outras coisas que você gosta de fazer para garantir que a água ZE no seu corpo permaneça saudável? Certo. Não se pode beber água de zona de exclusão. Não é um suplemento, pois é um fator local. É como a água reage a superfícies hidrofóbicas ou hidrofílicas. Para ter essa água de qualidade, você precisa de gorduras boas na dieta. E a mais importante que as pessoas esquecem são as gorduras saturadas. Você precisa, obviamente, de água de boa qualidade e precisa de calor ou aquecimento. A razão de funcionarmos a 37 graus Celsius é porque essa é a temperatura perfeita para a melhor qualidade de água da zona de exclusão. Então sabemos que existem alguns animais, pecilotérmicos, cobras e répteis, que a temperatura do corpo pode cair até 30 ou 31 graus ou algo assim, e eles sobrevivem, mas não conseguem funcionar. Eles precisam tomar sol, precisam se aquecer para que o corpo funcione. E quando estão aquecidos, podem se mover com agilidade como um raio, é claro. Então, água de zona de exclusão de boa qualidade é absolutamente essencial. Não apenas para o movimento dentro do corpo, mas também para reduzir o atrito bioquímico no corpo. Portanto, a água da zona de exclusão fornece estrutura. Agora, as mitocôndrias estão lá, obviamente, para gerar energia. E não é apenas o caso de ter a matéria-prima, todas têm que estar no espaço tridimensional exato. Na verdade, o processo de gerar energia é puramente lidar com elétrons e prótons. E para aquelas enzimas respiratórias, que são facilmente lembradas pelos complexos 1, 2
3 e 4, 5. Para que essas enzimas respiratórias sejam eficazes, elas precisam estar em um espaço tridimensional muito preciso. Precisam estar a 1 angstrom uma da outra, que é a largura de um átomo. Água Ze de qualidade permite isso. Assim que você se resfria e fica com muito frio, essa estrutura se perde. Ela diminui, há mais atrito bioquímico no sistema, a geração de energia é menor e tudo fica lento. Então, este é um dos grandes problemas para quem tem hipotireoidismo. E eu vejo a glândula tireoide como o pedal do acelerador do nosso carro. E se ela está lenta e a pessoa está fria, então tudo vai funcionar ainda mais devagar. As mitocôndrias vão desacelerar. E assim, claro, eles terão fadiga física, claro que terão fadiga mental. É por isso que os atletas se aquecem antes de competir. Porque ao aquecer, você melhora a água Ze e reduz o atrito bioquímico no corpo e o atrito mecânico. Por exemplo, nas Olimpíadas de Londres, em 2012, os ciclistas descobriram isso e o velódromo foi mantido a 29 graus Celsius, que é a temperatura perfeita para o desempenho máximo dos ciclistas. Refiro-me aos velocistas, não aos de longa distância, e mais recordes olímpicos foram quebrados em Londres do que em qualquer Olimpíada anterior. Tenho certeza de que parte disso foi porque o velódromo estava bem aquecido, e essa era a temperatura ideal para os atletas darem o seu melhor. Certo, mudando um pouco de assunto, sobre a água Ze, existe alguma conexão com a hidratação e a água que bebemos? Bem, sim, claro. Você precisa ter a quantidade certa de água, e se estiver desidratado, não terá água para formar a água da zona de exclusão. Mas eu apenas lembraria que algumas pessoas acham que é bom beber muita água, e isso pode ser igualmente prejudicial. Na verdade, alguns dos meus pacientes mais mal nutridos são pessoas que acham bom beber 3 ou 4 litros de água por dia. Você pode beber água pura, mas não urina água pura. Quando você urina, sempre elimina todos os minerais, uma certa quantidade deles, porque não reaproveitamos tudo. Então, efetivamente, você está eliminando minerais. E por isso, gosto que as pessoas bebam conforme a sede. Então, se estiver com sede, beba, mas não beba demais. Sim, precisamos de gordura para ter membranas. De boa qualidade. E claro, a água é retida no corpo pelos sais, então precisamos de muitos minerais. É conseguir o equilíbrio dessas 3 coisas que é tão importante. E paralelamente a isso, precisamos de adrenais que funcionem bem porque as adrenais controlam a retenção de sal na corrente sanguínea. E na verdade, isso soa bem contraintuitivo, mas tenho pessoas que parecem sofrer muito. Dizem que estão sempre desidratadas, bebendo o tempo todo para se manterem hidratadas. Tive alguns sucessos com pessoas que fazem janelas curtas de jejum seco. Então talvez eu goste de restringir o horário das refeições, como tudo dentro de uma janela de 6 horas. Assim passo 18 horas sem consumir nada. E de vez em quando eu também não tomo água nenhuma. 18 horas sem água, e isso estressa um pouco os rins e os acorda, deixando-os menos ociosos. Tive 1 ou 2 sucessos notáveis de pessoas que diziam que precisavam beber o tempo todo para se manterem hidratadas e bem, mas o jejum seco às vezes pode ajudar muito. Quando você observa quem faz jejum seco, alguns chegam a 5 dias. Eu não recomendaria isso. Parece tempo demais para o meu gosto. Seria preciso monitorar com muito cuidado. Mas é possível. E essa é certamente uma outra área que pretendo explorar com mais detalhes no futuro. Quando se trata de hidratação e beber água, tem a filtragem, a adição direta de minerais à água, a estruturação da água, que é um pouco diferente da água estruturada no corpo. Como você avalia todas essas variáveis em relação à água que você consome? Bem, obviamente queremos beber a água mais limpa possível. E a água da torneira neste país é simplesmente imbebível. Recomendo o uso de filtros de água, algo como o filtro Berkey parece ser bem popular, e ele remove os metais pesados e muitos pesticidas. Se houver preocupação com o flúor na água, a única forma de removê-lo é por osmose reversa. Devo admitir que não explorei muito, e sim, os minerais são importantes. Eu até criei um produto chamado Sunshine Salt, que contém todos os minerais permitidos. Sugiro que as pessoas adicionem isso à comida.
Muitos não gostam dessa água salgada. Devo dizer que não explorei muito. Isso, sei que tem gente que gosta de água hidrogenada e de ativar a água de certas formas, mas eu não me aprofundei nisso. O que posso dizer de interessante é que tenho cavalos e porcos aqui, e tenho muita sorte de ter minha própria nascente nos fundos. Há um riacho constante da minha nascente no cercado deles. Eles têm um bebedouro, mas simplesmente nunca o utilizam para beber. Mas para beber daquela água fresca e cristalina da nascente, eles não hesitam em sair, mesmo no frio congelante e sob a chuva, porque obviamente é a que eles preferem. Na época em que eu competia com meus cavalos. E passávamos umas 3 horas no trailer durante uma competição. Eles jamais bebiam a água que era oferecida naquele lugar estranho. Eles esperavam até voltarem para casa e só então se permitiam beber. Então, os animais são muito mais sensíveis à qualidade da água do que nós, humanos. Novamente, isso é algo que eu realmente preciso explorar mais. Então, você nunca fez nenhum teste nessa água ou chegou a consumi-la? Ah, sim, sim. Eu bebo o tempo todo. Entendi. E não, nunca testei. Sobrevivi bebendo-a nos últimos 35 anos, então acho que sobreviverei mais um pouco. Vamos voltar à fibra da carne. Quando você tocou no assunto, mencionou rapidamente o colágeno. Quero entender bem quais partes da carne contém essa fibra. E se existem tipos diferentes. E você mencionou que ela pode alimentar os micróbios. Fale um pouco mais sobre isso. Certo. A resposta são os cortes de carne mais baratos que encontrar. Então, tudo bem, um bife puro é uma delícia, mas não é cheio de tendões, fibras, membranas e colágeno. E ao comer frango, você deve roer as partes de colágeno nas pontas dos ossos. E depois de ter comido o pedaço, coloque todos os ossos num caldeirão e ferva, ferva e ferva, e faça um caldo de carne disso. Então, ao comer um animal, não se deve desperdiçar nada. Não me lembro. Onde foi que li? Ah, sim. O Serviço Aéreo Especial, orientando sobre como sobreviver no Ártico. Se você matar uma foca, a primeira coisa a fazer é furar a cabeça dela e sugar o cérebro quente. É a parte mais nutritiva do animal. O grande benefício de ferver os ossos é extrair a riqueza nutritiva do tutano. O resultado final deve ser um osso que pareça estar seco no deserto de Gobi há muitos anos. Nada deve ser desperdiçado, e não há nada em um animal que não se possa comer. Tenho sorte, crio meus próprios porcos e dizem que do porco a única coisa que não se come é o grunhido. Absolutamente nada deve ser desperdiçado. Devo admitir que os pulmões não são muito saborosos, por isso não os consumo, mas órgãos como testículos, fígado, rins, coração e até cérebro são realmente deliciosos. Talvez não pareça muito agradável para alguns, mas costumo cozinhar a cabeça do porco inteira no forno. Deixo lá por 4 ou 6 horas, retiro a carne e a pele solta facilmente, então eu a fervo. Creio que nos Estados Unidos o porco já vem sem pele, mas aqui sempre vem com ela, e a pele é a parte mais nutritiva, ou ao menos uma parte extremamente nutritiva. Então eu pego essa pele e a coloco para ferver em uma fica na panela por 4 ou 6 horas, até ficar bem mole, macia e gelatinosa. Depois, ponho a pele numa assadeira com bastante sal, levo ao forno e vira uma pururuca perfeita. São petiscos irresistíveis com sal, ficam macias, crocantes e naturalmente cheias de fibra de carne, o que é ideal para o microbioma. E também são ricas em enxofre, ótimo para a água da zona de exclusão. Portanto, não desperdice nada. E peles de peixe, quando as pessoas comem peixe defumado ou cavala, costumam jogar a pele fora, mas essa é a parte mais nutritiva e é deliciosa. Pode ser um pouco difícil, mas adivinha? É para isso que temos dentes. Mas a pele do peixe é riquíssima em colágeno e fibra de carne, e, de novo, muito boa para o microbioma e, claro, para o nosso tecido conjuntivo. Com a idade, sim, somos propensos a degenerar porque tudo desacelera um pouco. Por isso temos que cuidar dos nossos corpos fornecendo-lhes o máximo de matéria-prima possível. E colágeno e fibra de carne e pele de peixe e pele de porco são todos uma parte vital disso. Uma das áreas que se relaciona intimamente com a resistência à insulina ou disfunção metabólica é o ganho de peso.
E esse é um dos sintomas quando começamos a nos tornar metabolicamente doentes. Além do que temos falado hoje para recuperar a saúde metabólica, alguém que está lutando para perder peso tem muita gordura extra no corpo. Falamos sobre gordura visceral, então isso pode ser visceral ou subcutâneo. Alguma recomendação adicional? Para alguém que tem peso para perder? Sim, pense sempre na tireoide. Porque para acessar nossa gordura, para podermos mobilizar essa gordura e levá-la, movê-la para o fígado, onde pode ser convertida em cetonas, precisamos de hormônios tireoidianos. Portanto, se você não tem os hormônios tireoidianos para mobilizar a gordura, mobilizamos a gordura com adrenalina. E a adrenalina é muito desconfortável. É o que faz você se sentir agitado, mas cansado. Portanto, é uma característica para pessoas que têm tireoide hipoativa, elas tendem a ganhar peso. E por outro lado, alguém que tem uma tireoide hiperativa está mobilizando tanta gordura que o peso simplesmente desaparece. Então, se alguém está realmente travado, de novo, pense na tireoide. E o ponto importante a lembrar é que os exames de sangue sozinhos nunca são definitivos. O que os exames de sangue fazem é nos dizer se há margem bioquímica para um teste de hormônios tireoidianos. Mas como os intervalos de referência populacionais são muito diferentes do nosso intervalo de referência individual, um artigo fascinante no The Lancet, publicado há alguns anos, que pegou pessoas normais e apenas mediu o nível de T4 e T3 na corrente sanguínea todos os meses por 6 meses. E o que eles demonstraram é que todos temos nosso próprio intervalo de referência pessoal para T4 livre e T3 livre. Assim, embora o intervalo populacional possa ser de 12 a 22 picomols por litro, algumas pessoas funcionam melhor entre 20 e 22, algumas pessoas estão em 14 a 16, outras podem estar em 11 a 13. E não sabemos qual é o nosso próprio intervalo de referência pessoal, porque ninguém é testado na adolescência para ver qual é. Portanto, se o exame de sangue mostrar que o seu T4 livre ou o seu T3 livre está no limite inferior do intervalo, isso nos diz que há margem bioquímica para um teste com hormônios tireoidianos. E para isso, uso glândulas tireoidianas de grau alimentício, que você pode obter online. Você não precisa de receita médica para isso. Comece com uma dose bem baixa e vá aumentando. E paralelamente a isso, fique atento. Você tem algum outro sintoma de tireoide hipoativa? O clássico é o seu pulso estar lento. Todos deveríamos saber como medir nosso pulso. E o pulso em repouso deve estar entre cerca de 70 e 75 batimentos por minuto. Os atletas são um pouco mais lentos, mas essa é a média. Portanto, se o seu pulso estiver consistentemente lento, sua temperatura corporal for baixa e você estiver fadigado, seu cérebro não estiver tão aguçado quanto deveria estar. Você tem edema, talvez o rosto um pouco inchado, alterações na voz, síndrome do túnel do carpo, cabelo de má qualidade, perda de sobrancelhas, todos esses são sintomas de que você pode ter tireoide hipoativa. E muitas vezes, ao colocar a tireoide em ordem, de repente isso dá um pontapé inicial. Você pode começar a perder peso porque é capaz de queimar gordura. E a outra coisa que costuma ajudar é que às vezes você precisa fazer um jejum um pouco mais longo, talvez um jejum de 36 ou 48 horas. E isso realmente acelera o metabolismo do corpo. E de repente ele acorda. Ele diz: caramba, temos que entrar no modo de queima de gordura, senão simplesmente não vamos sobreviver. Então, essas são as duas dicas muito úteis que podem frequentemente dar o pontapé inicial em todo o processo de perda de peso, se esse for realmente um problema. Mas lembre-se, fermentação no intestino superior, porque isso nos coloca no modo de acumular peso e, novamente, qualquer quantidade de frutose impedirá você de queimar glicogênio e simplesmente desligará todo o processo de estar em cetose. Você não teme gorduras e come o animal todo. Mas quando se trata especificamente de perda de peso, como você se sente sobre as pessoas incluírem gordura extra, tipo a manteiga no bife ou colocar manteiga no café? Muitas vezes, no mundo cetogênico carnívoro, essas coisas são promovidas para obter gordura extra de boa qualidade. Mas como você vê isso em geral e depois para alguém que está tentando perder peso? Certo. Bem, uma ferramenta muito útil é o óleo TCM, triglicerídeos de cadeia média. Mesmo que você não esteja particularmente adaptado à gordura e funcionando à base de cetonas, eles não requerem digestão, são absorvidos. Como o óleo TCM, vão direto para o fígado e geram cetonas. Então, se você está sentindo que precisa daquele pequeno impulso de energia, ou se está com fome e não tem, o cérebro não está funcionando, então o óleo TCM seria uma solução perfeita. Porque não vai se transformar em gordura, vai direto para as cetonas, que você queima depois. E
Essas cetonas vão estimular as mitocôndrias a trabalharem mais rápido e também estimulam o crescimento de mais mitocôndrias. E como você sabe, penso nas mitocôndrias como os motores do nosso carro. Então isso lhe dá um motor maior que funciona mais rápido. É um pouco caro. Esse é o único problema. Mas o óleo TCM é um truque muito útil para ajudar se você estiver tentando perder peso e manter os níveis de energia. Para alguém que está sintonizado até aqui, eles estão nessa categoria de disfunção metabólica. Têm algum peso extra para perder, mas estão inspirados e vão agir. Para alguém que vai adotar muito do que falamos hoje, o que você recomenda? Mergulhar de cabeça e fazer tudo de uma vez? Ou fazer em um ritmo mais lento e deixar o corpo se ajustar? Depende da sua doença. E vejo pessoas com síndromes de fadiga, e algumas delas estão muito doentes, porque quando você coloca em prática essas intervenções, você tem reações de desintoxicação, tem hipoglicemia cetogênica, tem a gripe cetônica. Às vezes, se você é alérgico à comida, pode ter alergia e vício, são dois lados da mesma moeda. Você pode ter sintomas de abstinência. Portanto, se você estiver completamente bem no resto, eu apenas mergulharia e faria. Mas se estiver doente, acho que tem que fazer mais devagar. Aquelas pessoas que passaram a vida inteira consumindo carboidratos, o que é a grande maioria, com certeza encontrarão dificuldade ao tentar mudar para dietas ricas em gordura. E a razão disso é que o processo de digerir gordura exige muita energia. O pâncreas tem que produzir muitas enzimas, e o processo de gerar enzimas requer muita energia. E se essa pessoa está vivendo de carboidratos desde sempre, simplesmente não conseguirá produzir as enzimas para digerir essa gordura. Então, às vezes você tem que ir devagar e talvez tomar enzimas pancreáticas extras e talvez alguns sais biliares para ajudar a emulsificar a gordura, a fim de facilitar gordura, para que você tolere essa gordura. Mas a resposta é: depende. E quanto mais doente você estiver, mais devagar você deve ir. Para alguém que está muito entusiasmado, mergulha de cabeça, está muito comprometido, quão rápido eles podem reverter isso? Pode ser surpreendentemente rápido, em questão de apenas alguns dias ou, no máximo, algumas semanas. Assim que você entra em cetose, tudo começa a se encaixar. Seus níveis sanguíneos se estabilizam, você para de ter picos de insulina e adrenalina, o cérebro se acalma, a qualidade do sono melhora, o intestino em fermentação, se você tiver algum sintoma intestinal, eles desaparecem. E é o começo se você tiver alguma condição associada à inflamação. E acho que muita inflamação é causada por alergia a micróbios no intestino superior em fermentação, e então os marcadores inflamatórios diminuem. E paralelamente a isso, você coloca em prática os regimes de desintoxicação, porque estamos todos envenenados. MSM e talvez terapia de quelação de metais. Estou cada vez mais convencida de que todos temos que fazer tudo. Quando comecei como clínica geral no início dos anos 80, era relativamente fácil melhorar as pessoas com dieta de eliminação simples e suplementos. Hoje em dia é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque a maioria das pessoas é viciada em carboidratos. Estamos todos envenenados. Tireoides hipoativas e funções adrenais ruins e funções mitocondriais ruins são muito, muito comuns. Então, nós simplesmente temos que fazer tudo. E sempre começa com a dieta e resolvendo o intestino superior em fermentação e tomando um pacote básico de suplementos nutricionais e então vendo o que acontece a partir daí. Se você tem algo, se você tem uma patologia terrível como câncer, então não temos tempo para brincar. Você só tem que mergulhar. De cabeça na dieta cetogênica. Sabemos que o câncer cresce de forma muito rápida e sobrevive exclusivamente de açúcar. Ao passo que o nosso próprio sistema de imunidade, que é projetado para combatê-lo, opera de maneira muito mais eficiente utilizando gorduras saudáveis. Portanto, depende muito da patologia. Mas essas intervenções são realmente o ponto de partida para tratar absolutamente tudo. Para alguém que quer investir tudo nisso, como você se sente em relação a algumas dessas ferramentas novas que são populares no mundo da saúde agora, como azul de metileno, creatina, qualquer outra coisa nesse campo?
Que esteja ganhando força e que as pessoas possam combinar. Bem, a creatina é muito boa para os músculos e, de novo, manter-se forte é muito importante. Então, sim, fico feliz que as pessoas tomem creatina e, para muitos, ajuda nos mecanismos de entrega de energia. Azul de metileno eu não faria logo de cara. Sim, é uma intervenção muito segura. É boa para os mecanismos de entrega de energia e tem boa atividade antimicrobiana. Então, para algumas pessoas, isso é muito útil também, mas as pessoas estão sempre procurando pela solução rápida. E vêm até mim querendo que eu diga: tome esta erva ou tome aquele azul de metileno ou faça isso e você ficará bem. Não é assim, é um trabalho árduo. E estamos aqui falando, mas essa pobre pessoa tem que ir e colocar em prática e realmente fazer. Eu tento me concentrar no que chamo de óbvio ululante. E todos devemos fazer o básico. E para a grande maioria das pessoas, todo esse básico bem feito te leva muito longe. Mas melhor do que isso, como eu digo, esclarece essas águas clínicas turvas, porque as pessoas vêm a mim com listas de sintomas e às vezes não sei se isso vai causar aquilo ou se aquilo vai causar o outro. Mas quando você coloca em prática todas essas intervenções, a causa e o efeito tornam-se muito mais óbvios e então as pessoas se tornam seus próprios médicos, tornam-se seus próprios detetives, porque ser médico deveria ser como ser detetive. Então pegamos os sintomas, que são as nossas pistas, e colocamos em prática várias intervenções e vemos se esses sintomas melhoram. Se não melhorarem, erramos no diagnóstico. Temos que voltar ao início. Os médicos não pensam assim. Eles não pensam na causa. E por isso, o que é importante fazer é que todos temos que nos tornar nossos próprios médicos. Todos temos que nos interessar por nós mesmos. E ninguém estará mais motivado e ninguém estará em melhor posição para fazer isso do que nós mesmos, porque só existe uma pessoa que coloca comida na sua boca. Só existe uma pessoa que faz as suas compras e a sua comida. E só há uma pessoa que observa esses sintomas. E depois de 4 décadas e meia de entrar em todos os becos sem saída possíveis, estou agora focando no óbvio ululante e todos precisamos fazer isso. E isso levará a maioria das pessoas muito longe. Bem, acho que em conversas como esta, temos que ter cuidado, na linha do que você está dizendo, para não tornar as coisas muito caras se não precisarmos, e não tornar muito complicado porque as pessoas simplesmente vão ignorar e não começar. Então Correto. vamos seguir pelo outro caminho como nossa última pergunta aqui. O oposto de trazer coisas como azul de metileno e creatina. Qual é a fórmula mais simples para as pessoas? Compartilhamos muito aqui nos últimos 90 minutos. Tenho certeza de que a dieta cetogênica será a base. Mas qual é o protocolo mais simples que alguém pode adotar hoje Correto. para ganhar esse impulso? Bem, dieta cetogênica e depois tomar vitamina C e iodo para resolver o intestino superior em fermentação, porque isso é muito comum. E se você tem o intestino superior em fermentação, terá má absorção de suplementos nutricionais. Então, dieta cetogênica, iodo e vitamina C para resolver o intestino superior em fermentação. Depois, todos precisamos de um pacote básico de suplementos nutricionais que é um multivitamínico, um bom multimineral, vitamina D 10.000 UI por dia, vitamina C 5 gramas por dia, iodo de Lugol 3 gotas que você já começou a tomar. E então fazer jejum intermitente, consumindo toda a sua comida em uma janela de 6 horas. E se você tiver energia paralelamente a isso, todos precisamos ser fortes, todos precisamos fazer algum exercício que traz benefícios de muitas formas. E você não precisa ser um corredor, apenas exercícios isométricos simples. Isso deve se tornar parte da nossa rotina diária. E tudo isso muito bem feito vai levar a grande maioria das pessoas longe. Mantenha a simplicidade. Me perdoe. Procure fazer uma desintoxicação de metais pesados usando MSM. E aplique fontes de calor. Se você costuma correr, tome um banho quente logo após o treino. Caso contrário, use banhos relaxantes com sal de Epsom. Fantástico! E todos podemos fazer isso. Então todas essas são coisas que podem ser incorporadas à nossa vida cotidiana. Elas são as intervenções com menos atrito que consigo imaginar. São medidas acessíveis e totalmente seguras. O risco envolvido é zero. E é absolutamente essencial que as façamos. Tudo bem, Sara. Gostei muito da conversa. Como sempre, vamos parar por aqui hoje. Vamos colocar os links do seu site, seus livros e suas redes sociais. Obrigado. Jessie, muito obrigada. E obrigada pelo seu tempo também.
Agora, não deixe de conferir este outro episódio incrível que preparamos. Você não pode perder. Vejo você por lá. Meu programa difere por focar na insulina. Hoje, a maioria produz insulina demais ao comer alimentos que geram alta resposta hormonal, ficando sobrecarregada. A insulina é o mestre.